Seja bem-vinda ao Papo de Boleira. Nesse projeto eu vou compartilhar com você dicas e estratégias para você se tornar uma boleira de sucesso. Isso é, ser referência em bolos caseiros na sua cidade e transformá-los em uma fonte de renda. E o tema de hoje é sobre desenformar bolos com segurança, ou seja, desenformar sem que eles quebrem ou fiquem grudados na forma. Se os seus bolos estão grudando na forma, você está com um problema grave, porque o bolo caseiro é um tipo de bolo que precisa estar uniformemente assado, dourado e sem casquinhas de farinha. Isso porque ele fica à vista, não é como o bolo confeitado, que se queimar a gente descasca, se ficar seco nós colocamos uma calda. Nos bolos confeitados, nós escondemos o bolo, enquanto que nos caseiros o bolo deve ficar aparente, ainda que tenha cobertura. Mas calma, nem tudo está perdido. Depois das super dicas que eu te darei aqui, eu tenho certeza que isso não irá mais acontecer. Você vai conseguir desenformar o seu bolo perfeitamente. Vou te passar uma espécie de checklist e você descobrirá o porquê dos seus bolos estarem grudando. Untar a forma corretamente é a primeira coisa que você precisa fazer. Mas Fernanda, o que é untar a forma corretamente? Untar a forma corretamente é untar todo o interior da forma, laterais, cones e os cantinhos. Você poderá untar a sua forma de 3 maneiras. Com óleo e farinha, ou seja, passar uma fina camada de óleo e polvilhar a farinha na sua forma. Com manteiga ou margarina e farinha e com desmoldante. Nesse caso, é só passar o desmoldante, não precisa polvilhar a farinha. Se você estiver usando o desmoldante caseiro, vai precisar somente de um pincel de silicone para espalhar em todo o interior da forma. Se você não sabe o que é desmoldante, eu vou te explicar agora. Desmoldante é um produto que passamos na forma para untar. Ele substitui aquela antiga maneira de untar com óleo e farinha. No mercado existem várias marcas de desmoldante em spray e podemos encontrar em lojas especializadas em confeitaria. Porém, o preço é bem puxado. Agora vem a melhor descoberta do universo, que é o desmoldante caseiro. Eu não sei quem inventou, mas pode ter certeza que essa pessoa merece um prêmio Nobel, porque para mim esse desmoldante é vida. Além de facilitar na hora de desenformar, ele não deixa casquinhas e resíduo de farinha no bolo e também deixa a forma praticamente limpa. Quando eu comecei a fazer os bolos, eu untava as minhas formas com óleo e farinha, forrava com papel e para lavar era um desespero, porque as formas ficavam cheias de resíduos de bolo na lateral. Cansada disso, eu resolvi procurar os desmoldantes em spray e cheguei nessa receita maravilhosa que eu vou passar para você. Então, para você fazer o desmoldante caseiro, você vai precisar de 3 ingredientes: gordura vegetal, óleo e farinha de trigo. Se você não tiver gordura vegetal, você pode substituir pela margarina, mas atenção, precisa ser margarina, não pode ser manteiga, beleza? Então o que você vai fazer? Você vai colocar num potinho, num bowl, as mesmas medidas aqui. É importante eu te dizer o seguinte, que a gente coloca as mesmas medidas, as mesmas partes, ou seja, aqui eu tenho 1 colher de sopa de gordura vegetal, 1 colher de sopa de farinha e 1 colher de sopa de óleo. Não é peso, tá? É parte, é a mesma medida. Se você for medir em xícaras, a mesma coisa, tá? 1 xícara de cada ingrediente. Eu misturo até incorporar todos os ingredientes e vai ficar esse creminho aqui, ó, tá? Ó, fica tipo um creminho. Agora, eu vou fazendo com margarina a mesma coisa, vou usar as mesmas medidas, 1 colher de sopa de margarina, 1 colher de sopa de farinha, tá? E vou misturar.
Ó. Misturei. Agora é só passar com o pincel de silicone nas formas. Existem algumas observações aqui. O desmoldante feito com a gordura vegetal, ele tem uma durabilidade. Ai, Fernanda, eu fiz aquele monte de desmoldante e sobrou. Como é que eu posso armazenar isso aqui? O feito com gordura vegetal, você pode armazenar em pote com tampa por 7 a 10 dias fora da geladeira em ambiente fresco. Na geladeira de 15 a 20 dias, tá? Ó. Já com margarina, você vê que a margarina ela fica mais leitosinha, mais amarelinho, né? O desmoldante. Já com a margarina, 3 dias, 4 assim, no máximo fora da geladeira e uns 10 na geladeira, mas olha, vale a pena dar uma experimentadinha aqui quando você for usar, porque se essa misturinha não estiver boa para consumo, não estiver estragada, estiver muito tempo na geladeira, ter perdido o prazo de validade dela, ela deixa o bolo amargo. Então toma cuidado com isso aqui, tá? Quais são as diferenças? Qual que eu prefiro? Eu prefiro usar o desmoldante feito com a gordura vegetal, porque eu acho que o bolo fica mais bonito. Ó, esse aqui, ele foi untado com o desmoldante feito com a gordura vegetal. Fica douradinho, bonitinho, ele é mais fácil de soltar, tá? E não fica cheirinho de margarina, né? Esse aqui ele deixa um cheirinho mais assim, quase que imperceptível. E ele desliza melhor na forma, na hora de untar. Eu tenho a impressão que com gordura vegetal eu consigo um rendimento maior. Outra observação sobre esse desmoldante aqui. Quando estiver muito calor e ele estiver muito líquido, você pode usar sim, tá? Só que você tem que tomar alguns cuidados. Muito calor, muito líquido, você coloca um pouquinho na geladeira, tá? Tira, né, depois quando você for usar. E unte a forma somente quando você for assim, vou untar a forma e já vou fazer a receita. Não unta a forma e deixa aquilo esperando um tempão, não. Porque se tiver muito calor, esse desmoldante vai escorrer todo pro fundo e não vai ficar aqui nas laterais, tá? Então você procura aí usar esse desmoldante quando tiver calor, quase que na hora de colocar a massa nas formas, ok? Agora eu vou te dar umas dicas para desenformar o bolo. Mas Fernanda, tá, qual é a quantidade que eu passo de desmoldante na forma? Ó, você vai pegar o pincel, tá, ó, e vai passar em todo o interior da forma, ó. Você vê aquela quantidade que eu peguei, eu já passei no fundo e tô arrastando para as laterais, ó. Não é muito, tá? Não é igual a gente passa uma manteiga para poder polvilhar a farinha, não. Olha só. Outra coisa, tá, gente? O desmoldante, ele se torna mais barato do que você untar com óleo e manteiga e farinha e manteiga. Por quê? Olha aqui, ó, fica uma fina camadinha na forma, tá? E é só isso, não precisa enfarinhar, não precisa fazer nada. E ele fica mais barato, por quê? Porque quando você vai untar com óleo, você passa o óleo, pega um papel toalha, né? Passa o papel toalha, então quer dizer, aquele papel toalha já absorveu o óleo, você já gastou uma folha de papel toalha para poder pegar bem nos cantinhos, né? E aí, beleza, já desperdiçou um pouquinho de óleo. E depois você vai polvilhar a farinha. Você coloca a farinha e começa a fazer assim. Aquela farinha que resta, na pressa, você não vai voltar ela pro saco, né? Então, de certa forma, mesmo que voltar, você vai dar uma última batida na farinha para tirar o excesso, para não ficar as casquinhas de farinha no bolo. Então, aí você já está desperdiçando farinha, óleo e tempo, tá? E, claro, a estética do bolo fica muito mais bonita. Então, fica aí a dica. E eu tenho algumas alunas que, quando iniciaram o curso comigo, foram relutantes, mas a minha maior vitória
foi a aluna chegar para mim e falar: Fernanda, realmente você tem razão. Eu não gostava do desmoldante, mas agora eu não faço bolo sem. Então, gente, é vida, tá? Pensa nisso aqui com carinho. Agora, uma dica para você desenformar os seus bolos. Você vai fazer o seguinte: vai passar o desmoldante, vai colocar a massa, vai colocar no forno, tá? E quando ele estiver pronto, você vai tirar, vai deixar na sua bancada por uns 5 ou 10 minutos. Vai vir com o pano, logicamente, porque vai estar quente, né? E vai tentar dar umas soltadinhas assim, ó. Gente, se não soltar, deixa aquele bolo quietinho ali. E aí você vai tentar soltar quando ele esfriar, tá? Não fica fazendo assim, não, senão você vai quebrar o seu bolo. Lembrando que ele tá quente e tá muito macio, tá bom? Então você vai fazer o quê? Vai, ó, tentar soltar. Soltou, beleza, tá bom, deixa ali bonitinho, né? E quando esfriar, você coloca lá na sua embalagem, você desenforma, para não correr o risco de quebrar, tá? Não desgrudou, Fernanda? O que você vai fazer? Esfriou, você vai pegar uma faca, ó, sem serra. Tem que ser sem serra, porque senão com serra você vai sair descascando todo o bolo nas laterais. Você vai passar em toda a lateral, até no fundo, com cuidado, tá? Vai passar no cone também, tá? Lá até lá embaixo, tudo, em toda a sua extensão aqui. E vai tentar desgrudar. Desgrudou? Ótimo. Não desgrudou? O que você vai fazer? Você vai pegar a sua faca e vai tentar dar umas soltadinhas assim, ó, tentando levantar o bolo com a faca em pontos diferentes, tá? E aí, tenta, ó, desenformar. Desgrudou? Beleza. Não desgrudou? Faça esse processo todo novamente, tá? Se ele tiver muito grudado, é porque seu bolo passou do ponto. Mas eu te garanto que dessa forma aqui vai dar, ó, certinho. A segunda coisa que você vai fazer é o mise en place. Mas calma, Fernando, o que é esse mise en place? Nada mais é que separar e pesar todos os ingredientes que você vai usar no bolo. Verifique se a receita está correta, porque receita errada também dá ruim, viu, gente? Agora você precisa saber se o seu forno está descalibrado, desregulado, ou seja, se ele está realmente na temperatura que ele está marcando no botão, porque isso interfere muito o resultado do bolo, inclusive na hora de desenformar. Mas como saber disso? Olha que dica legal. Use um termômetro específico para forno ou faça o teste do açúcar. Por que o açúcar, Fernanda? Porque o açúcar tem um ponto de fusão, ou seja, ele derrete quando atinge 186 graus. E como que nós vamos fazer o teste? Nós vamos pegar uma colher de açúcar cristal, colocar em cima de uma folha de papel alumínio, só para não sujar mesmo o seu refratário ou sua forma, colocar isso dentro do refratário, pré-aquecer o forno por 15 minutos a 180 graus. Pré-aqueceu, você coloca esse refratário dentro do forno e marca 15 minutos. Deu os 15 minutos, você vai tirar esse refratário e vai ver o que aconteceu. Fernanda, derreteu, caramelizou, que ficou dourado. O que isso quer dizer? Que seu forno está mais forte do que ele está marcando no botão, porque a gente ligou a 180 e o açúcar derrete a 186 graus. Então, o que você vai fazer quando você for assar um bolo que pede uma temperatura 180 graus? Baixar um pouco mais a temperatura do seu forno. Se você não tiver essa opção, ou você pode pré-aquecer por menos tempo, olha que legal isso aí, para dar tempo do seu bolo entrar no forno, crescer e depois terminar de assar, ou você vai ter que chamar o técnico, tá? Se isso estiver muito alto. Se essa temperatura estiver muito alta. Fernanda, não derreteu, não aconteceu nada. O que você vai fazer? Aumenta mais 10 graus no seu forno, ou seja, de 180 passa a 190. Espera 10 minutos e retorna com essa vasilha
pro forno. Espera 15 minutos e retire para ver o que aconteceu. Fernanda, derreteu. Derreteu, caramelizou, tá legal. Então o que acontece? Você pode afirmar que seu forno tá praticamente aí na temperatura certa que ele tá marcando, porque se você colocou a 190 graus e derreteu o açúcar em 15 minutos, o açúcar derrete a 186 graus aproximadamente, então tá tudo certo, você pode continuar, pode usar seu forno normalmente, tá? Desde que você coloque a 190 graus, beleza? Certinho. Fernanda, o que aconteceu? Não derreteu. O que você vai fazer? Aumenta para 210 e aí espera 10 minutos e retorna com esse refratário para o forno. Espera mais 15 minutos. Fernanda, agora sim derreteu. O que isso quer dizer? Que seu forno está marcando 210 graus, só que na realidade ele está a 186, ou seja, está mais baixo do que ele está marcando no botão. Então, quando você for fazer um bolo, né, assar um bolo que peça na receita 180 graus, você vai colocar o seu forno a 210 graus, porque existe aí essa diferença de temperatura entre a temperatura do forno e o botão, né, a marcação lá do seu forno. Beleza? Se não tiver derretido ainda, você continua esse teste até ele derreter, nos 15 minutos. E aí sim você vai descobrir a real temperatura do seu forno. Antes de começar a fazer os bolos para vender, é fundamental que você conheça o seu forno, porque o resultado final do bolo dependerá em grande parte do desempenho dele. Por exemplo, Fernanda, meu forno tá lento, meu bolo tá demorando muito tempo para assar. O que vai acontecer? Seu bolo vai crescer, criar bolhas e cozinhar. Vai formar aquelas casquinhas nas laterais. E além disso, o que pode acontecer também? Pode acontecer dele crescer tanto e murchar e grudar no fundo. Lembrando que o tempo de forno varia de acordo com o sabor, com o tamanho do bolo e com o seu forno, né? Mas a maioria dos bolos devem assar entre 20 a 40 minutos no máximo. É claro que existem as exceções, né? Como por exemplo com os bolos cremosos que demoram mais tempo. Fernanda, meu forno está muito quente. O que acontece quando o seu forno está muito quente? O bolo, ele assa antes de crescer, conforme ele deveria. E nisso, o que vai acontecer? Seu bolo vai ficar ressecado, vai passar do ponto e vai grudar também no fundo da forma. Verifique também se um lado do forno está assando mais rápido que o outro. Nesse caso, será necessário você retirar do forno o bolo que ficou pronto primeiro e deixar o outro até dourar. Olha que dica legal essa, hein? Se você estiver fazendo receitas diferentes no mesmo forno, coloque os bolos que assam primeiro perto da porta e os que demoram lá para trás, para quando você tirar os da frente não prejudicar os de trás. Fernanda, a parte de baixo do meu bolo está grudando, mas a parte de cima não está dourando. Se seu forno estiver calibrado, ou seja, na temperatura certa, suba a grade do forno. Lembrando que o ideal é que a forma esteja no centro do forno para que o ar circule em volta do bolo por igual e que asse uniformemente. Fernanda, mas e olha só o que está acontecendo, somente os bolos assados nas formas ballerines estão grudando. O que é forma ballerine, gente? São essas formas aqui, ó, de pull cake. Essas formas aqui, elas têm algumas manhas assim pra gente usar. Primeiro de tudo, untar tudo bem untadinho, inclusive essas partes aqui, ó, do fundo, tá? Segundo, essa forma ballerine aqui, você pode colocar um pouquinho além dos 60% da capacidade da forma, tá? Por quê? Porque se você colocar menos que isso, o que vai acontecer? Ele vai grudar nessa parte aqui, ó, porque como você pode ver, ela tem um desnível, tá? Então tem que ter a quantidade certa, não pode ser pouca massa nessa forma aqui não.
Se você colocar um pouquinho além dos 60% da capacidade dela, deixando aqui um dedo sem massa, o que vai acontecer? Ele vai crescer, parece que vai derramar, mas não vai não, tá? E aí depois, quando ele tiver assado, ele vai dar uma baixadinha, beleza? Então, o que acontece aqui? Quando você for assar esse bolo, não coloque no forno quando seu forno estiver muito quente, tá? E também não pode deixar muito tempo no forno, porque senão vai grudar. E tudo isso por causa desse desnível aqui. Mas e agora? O meu bolo não está queimado, mas ele continua grudando na forma. Olha só, o bolo tem um ponto ideal para ser retirado do forno. Depois de assado, forma-se uma casquinha nas laterais, dourada, nas laterais e embaixo, diminuindo um pouquinho o volume, ó, do bolo quando ele começa a querer soltar, tá? Então isso quer dizer que ele já está assado e está no ponto para ser retirado do forno. Se ele estiver assim, ele vai soltar na primeira chacoalhadinha, né, batidinha que você der, ele vai soltar. Se ele tiver passado, né, se ele tiver assado demais, não vai soltar. Se ele tiver assado de menos, ele também vai grudar. E o que é assado de menos? Ainda que você espete o palito e ele saia limpo, isso não quer dizer que seu bolo está pronto para ser retirado do forno. Pode ser que ele esteja assado sim, né? Mas ainda, para você tirar ele do forno, você tem que esperar ele dourar, ok? Então, se você fizer isso, ó, com o bolo sem dourar, branquelo, tanto nas laterais e em cima, ele vai grudar também. Então, bolo assado demais ou assado de menos, gruda. Outra dica legal, bata a emulsão, ou seja, ovos, óleo, açúcar, até dissolver o açúcar, porque caso contrário, seu bolo pode baixar e grudar. Isso pode levar uns 40 segundos no liquidificador. Mesmo tomando todas essas precauções, existem receitas que é necessário untar e forrar a forma com papel, como por exemplo, bolo de milho com requeijão, fubá com goiabada, gotas e etc. Mas Fernanda, que papel? Tem gente que gosta de usar papel manteiga, papel toalha e eu uso o papel A4. Mas que papel é esse, Fernanda? É o papel sulfite, gente, normal, aqueles que a gente usa para imprimir. Eu compro uma resma e deixo aqui em casa para ir fazendo os meus aros, os meus fundos de forma. Por que eu prefiro esse papel A4? Primeiro, ele é mais barato, com certeza, né? Eu consigo fazer 2 aros com uma folha. O papel toalha, em alguns bolos eu não consigo usar, como por exemplo esses bolos mais cremosos, milho com requeijão e etc, porque ele gruda tudo, tá? E terceiro, gente, eu tenho aqui na minha casa de monte, né? Muito mais fácil, muito mais barato, enfim. E é o seguinte, agora eu vou te dar uma dica aqui, como é que eu faço esses aros, né? Que me pediram aqui e eu vou falar pra vocês. Aqui, ó, tá com canetinha azul, mas é só para vocês só para você enxergar, tá? Para ficar melhor para você visualizar. Eu pego o fundo da minha forma, coloco aqui, ó, e risco, tá? Isso bem no cantinho da folha, para você conseguir colocar aí 2 fundos em uma folha só. E risco. E aí eu posso pegar 10 folhas. Depende da tesoura que você tiver aí na sua casa, tá? E vou começar a cortar. Só que quando eu for cortar, eu vou fazer o seguinte, eu não vou cortar em cima da linha exatamente. Eu vou cortar um pouquinho para dentro dessa linha, para que esse papel fique um pouquinho menor que o fundo da minha forma. Porque se ele ficar maior, ele vai ficar enrugadinho. E aí não vai dar certo, tá? Então aqui eu venho, eu corto, depois eu corto esse outro pedaço aqui. E aqui, ó, com esse cantinho, eu não jogo fora, tá? Esse restinho de papel. Eu corto aqui e aproveito pra
colocar aqui o nome da cliente, o sabor, o endereço e o preço e grampeio na minha sacola para o meu entregador levar. Tá? Então aqui, ó, nada se perde, tudo se transforma, né? A lei de Lavoisier. E agora eu vou ensinar para você como é que eu corto o fundo da minha forma, o meu aro. Eu vou dobrar aqui no meio. Eu posso pegar duas, eu gosto de pegar 2 folhinhas só no máximo, tá? Porque como a gente dobra várias vezes, no caso aqui 3 vezes, ó, 1, 2, 3, fica muito grosso, aí fica ruim para cortar, eu não gosto. Eu venho aqui, ó, corto aproximadamente aqui na metade, tá? Isso aqui eu desprezo, né? Não tem jeito de aproveitar. E desdobro. Pode ver que vai ficar torto, né? Vai ficar assim, ó. Aí o que eu faço? Eu venho aqui e coloco minha forma em cima até eu bater o bolo e colocar no forno, tá? Que aí a hora que eu fizer isso aqui já vai estar bem retinho. Aí eu coloco aqui no fundo, ó. Você vê, ó, eu cortei menor e o que acontece? Tá certinho, retinho lá no fundo. Na hora que você for colocar a massa do bolo, você precisa tomar cuidado para que a massa não entre por debaixo do papel. Porque se acontecer isso, o papel vai para o meio do bolo e você não vai conseguir desenformar esse bolo. Esse papel vai ficar lá no meio e o seu cliente vai comer bolo com papel, ou então você vai perder o bolo, tá? Então o que você vai fazer? Só um exemplo aqui. Você vai colocar a massa aqui do lado e com a espátula você vai pressionar o papel do outro lado para que ele não levante. Isso nem sempre acontece, mas quando, né, tiver meio tortinho o papel, aí você faz dessa forma que a massa não vai para o fundo da forma, vai ficar tudo certo, você vai conseguir assar seu bolo normalmente. Então, outra dica que eu te dou é que mesmo quando você for usar o papel no fundo da sua forma, você precisa untar com o desmoldante, tá? Então, desmoldante sempre, forever. Papel só em algumas receitas. Assim, e uma dica muito importante também é que em bolos muito cremosos, como por exemplo o bolo de fubá cremoso, eu não aconselho você colocar o papel, porque são bolos que demoram mais para assar, são muito fluidos e o papel fatalmente gruda. Continua insegura? Faça como eu, forre as formas até você conhecer o seu forno e ter segurança. Trabalhar de forma segura e planejada nos deixa mais tranquila e o trabalho se torna prazeroso. E esse é o caminho para você se tornar uma boleira de sucesso. Esse foi um episódio do Papo de Boleira. Eu sou Fernanda Yamal e se você quiser mais dicas e receitas, me encontre no Instagram, no Facebook e YouTube. Beijo da Fê e até a próxima!